Seja Deus. Eu gostaria de chamar aqui já o irmão Felipe, que já orou. Ele está incumbido aqui de trazer a mensagem para nós hoje. É o seminarista da igreja, está sendo preparado para o ministério. Eu gostaria de orar junto com o irmão pela vida dele, para que mais uma vez Deus o use aqui como instrumento para abençoar a sua amada igreja com a palavra. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, neste momento eu quero lhe agradecer, Deus, por tudo que já ocorreu neste culto, por todos os cânticos, ó Senhor, elevados a Ti, que lhe glorifiquem, Deus. Momento de ofertas, a nossa gratidão. E agora, neste momento, o momento da palavra, a qual o nosso irmão Felipe está incumbido. E eu peço, Deus, a sua mão sobre ele, a sua graça sobre ele, para que ele seja um instrumento, Deus, fiel, afiado, Deus, para comunicar as Escrituras. Que o seu povo, Deus, seja trabalhado, seja aperfeiçoado em Cristo, pois a sua palavra tem poder para isso. Que o Senhor entregue a fé, Deus, através do chamado aqui feito, na comunicação da palavra, para aqueles que ainda não lhe conhecem. Pai, cuide deste momento, Senhor Deus, para que ele venha a cumprir os teus propósitos, segundo os seus decretos. Obrigado por tudo, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Passaram bem o dia do Senhor. Hoje os irmãos comeram um churrasco, né? Eu não pude estar aqui, porque ao invés de churrasco eu estava fazendo inalação na Catarina, no hospital. Mas Deus tem um propósito a tudo, né? Em tudo nós vemos o cuidado de Deus nas nossas vidas, o trabalhar dele. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. O importante é que nós estamos aqui nessa noite, com o intuito de adorar aquele que é Senhor sobre tudo e todos, e de relembrar o sacrifício dele na cruz, que é o ato da ceia. Então, que você possa, neste momento, estar com esse coração aberto para receber a palavra, não minha, porque o que há de vir de mim e o que há de bom em mim, mas a palavra que é do Senhor, essa pode te mudar. Essa pode transformar a sua vida, te santificar, te transformar. Ela tem poder para salvar. É isso que Paulo fala, que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Então somente a palavra, a pregação do evangelho tem poder de salvar o mais vil dos pecadores. Amém? E hoje estou incumbido de continuar a exposição do evangelho que João escreveu. Então se você tem acompanhado, vocês sabem o texto que nós vamos trabalhar aqui, né? Os irmãos estão atentos, estão anotando tudo, as crianças estão bem atentas. É o Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 44 ao verso 50. O Evangelho que João escreveu, capítulo 12, verso 44 ao verso 50. As nossas Bíblias, eu acredito que a dos irmãos também, está como subtítulo o resumo do ensino de Jesus. E nós vamos entender o porquê que está esse subtítulo aí. João escreveu assim: E Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Vamos fazer só mais uma oração. Amém? Senhor, foi lido aqui a tua palavra e agora é o momento de expor ela, Deus. Senhor, é a tua palavra que tem poder de transformar as vidas, ó Pai.
É ela que transforma, mas é ela que também julga. Nós confiamos no poder da tua palavra. Que ela possa gerar fé para quem precisa. Aquele que está fraco venha a ser fortalecido. Aquele que está desanimado venha a ser animado, ó Pai. Aquele que está perdido venha a ser salvo por meio da pregação da palavra. Senhor, mas fale conosco. Mas fale de uma maneira que nós não queremos ouvir. Mas aquilo que o Senhor quer tratar e aquilo que nós precisamos. Seja exortando, ó Pai. Como o próprio Agostinho diz, que o Senhor o feriu com a tua palavra. Mas tem uma diferença, essa palavra nos traz o amor ao Senhor. Que a tua palavra venha gerar em nós fé e conjunto com o amor, ó Pai, ao Senhor. Nos ajude neste momento. Espírito Santo, aplique a tua palavra em nós e nos santifique por meio dela. Oramos e pedimos no nome do Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, dando continuidade à exposição que o pastor ele fez na semana passada, agora nós estamos diante de um texto que tem como subtítulo o resumo do ensino de Jesus. Por que está esse subtítulo aí, irmãos? Porque aí é o final da vida, do ministério de Jesus público, ou seja, para todas as pessoas, e a partir do capítulo 13 ele vai se restringir somente aos seus, que é isso que ele vai retratar no capítulo 13, verso 1. Agora ele vai se preocupar com os seus discípulos, e ali ele vai trazer ensinamento a partir do capítulo 13. Então por isso que tem esse resumo aí, que está escrito esse subtítulo, porque agora Jesus vai resumir, ou melhor, o apóstolo João usa as palavras de Jesus nesse exato ponto para resumir tudo aquilo que Cristo já ensinou ao longo do seu ministério público. Então João ele tem essa preocupação de fazer essa ponte agora do ministério público de Jesus para o ministério mais restrito aos seus discípulos e apóstolos. Por isso que João coloca exatamente nesse ponto. Irmãos, um escritor ele sempre tem um objetivo ao colocar textos em determinados lugares. Ele nunca coloca por acaso aqui, ele tem um objetivo. Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles têm um objetivo com os seus escritos. Então, se ele coloca essa parte, essa perícope, como nós chamamos na academia, é porque ele tem um objetivo. E nós vamos entender esse objetivo. Uma breve introdução. Vimos desde os primeiros capítulos deste evangelho o ministério público de Jesus, sua dedicação em anunciar o evangelho e de dar testemunho que ele era, de quem ele era e os milagres que ele realizara, que comprovam de fato que ele era o Filho de Deus. Então nós vimos nas exposições que foram feitas aos domingos, desde o capítulo 1, o objetivo de Jesus anunciar o seu evangelho e o objetivo do próprio João aqui em relatar cada um dos feitos de Jesus, que era fazer com que as pessoas creiam em Jesus. Esse é o objetivo de João, é que as pessoas que não criam passassem a crer e aqueles que criam sejam firmadas a sua fé. Esse é o objetivo principal de João, é trazer a fé àqueles que precisavam, e aqueles que precisavam de uma firmeza na fé, ele traz essa exposição para trazer essa firmeza, essa vitamina a uma fé mais fraca. Então, o evangelho dá testemunho dos milagres que realizaram, que comprovam de fato que ele era o Filho de Deus. Entretanto, o final deste capítulo é a transição do ministério público de Jesus para a dedicação aos seus. João agora, segundo a maioria dos teólogos entende, até mesmo a tradução para o português, que cada um aí tem, é o resumo do ensino de Jesus. Então, se nós lermos aí, vai ter o resumo de tudo que Cristo ensinou ao longo do Evangelho de João. Se vocês já leram, ou se vocês tiverem curiosidade, leiam, que vocês vão observar que há um resumo do que Jesus fez ao longo do Evangelho até aqui. João, como faziam os autores antigos, termina a sessão recapitulando aquilo que foi escrito anteriormente. Como eu disse, todo escritor tem um objetivo ao colocar um texto em determinado lugar. João segue um padrão dos antigos escritores.
que era, no final de cada sessão, recapitular aquilo que foi explicado e ensinado. Esse é o objetivo de ele colocar principalmente aqui, é recapitular, é gravar na mente dos seus leitores e ouvintes aquilo que Jesus já havia ensinado. E aqui abre-se parênteses, um verdadeiro pregador, ele não cria novas teologias, ele só reafirma aquilo que já foi exposto na palavra de Cristo. Nós não criamos teologias, nós não criamos palavras, nós ratificamos aquilo que está escrito. Essa é a nossa função como pregador. E João nos ensina exatamente isso. É um modelo. Ele está reafirmando aquilo que já foi exposto ao longo do Evangelho. Ele não somente tem um desejo e a intenção de recapitular o que for antes escrito, mas enfatizar o objetivo do Evangelho, levar os seus leitores e ouvintes a crer em Jesus. Crer não em seus milagres, porque nós vemos os milagres de Jesus, não nos seus feitos miraculosos, mas crer que todos esses feitos que Cristo realizou reafirma que ele realmente era o Filho de Deus, o Deus encarnado. Então o objetivo dele não é somente recapitular, mas é reafirmar, mostrando os milagres de Jesus, não para que nós possamos crer nos milagres de Jesus, mas como forma de ratificar que Cristo é o Filho de Deus. Por isso é que nós vemos ao longo do Evangelho João fazendo sempre o contraste de uma fé genuína e de uma fé falsa, espúria. E normalmente a fé espúria sempre estava depositada em milagres. A fé genuína sempre é depositada em Cristo, não em milagres. O milagre será uma consequência dessa fé. O milagre somente vai ratificar quem Cristo é. A fé genuína parte das Escrituras, da palavra de Cristo, do próprio Cristo que é o Evangelho. Essa é a verdadeira fé. E adentramos ao texto. Nós vamos entender o que João quer com essa perícope. Verso 44. Logo no início aí. E Jesus clamou dizendo. O verbo grego aí que João usa é ekraxen, que na tradução para o português é clamar. Algumas versões vai colocar clamar aí. Mas que uma tradução mais literal é grasnar. Se nós fazer uma tradução do grego, o João está querendo dizer que Jesus grasnou. O que é grasnar? É o barulho que uma ave faz. Um pato, um corvo. E aí a pergunta que nós fazemos é por que João está usando essa palavra para dizer o que Jesus está dizendo ali naquele momento? Por que grasnar? A outra única vez que o evangelista usa esse verbo é no capítulo 19, verso 12, que diz assim, ó, a partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, solta a este. Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então, esse clamavam aí os judeus é a mesma raiz que grasnar. O evangelista Mateus também faz uso desse verbo no capítulo 9, verso 27. Também usa esse verbo, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Então esse clamando aí é grasnar também. E Marcos também faz uso desse verbo quando ele usa no capítulo 6, verso 49. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. E a palavra aí é grasnar também. E nós vamos entender por que eles usam esse verbo, ou João usa esse verbo grasnar. Percebe-se então que nesses usos do verbo grasnar demonstra um ato de desespero. Não é no caso dos cegos? Jesus, filho de Davi.
tem misericórdia de mim, um ato de desespero. Por isso que é usado esse verbo grasnar. É um grito sem precedente. Não é um grito perfeito, é um grito meio que destrambelhado, como uma ave grita. É um ato de desespero em chamar a atenção de Jesus. Então, no texto, em Mateus 9 e em Marcos também, quando os discípulos gritam, é um fantasma. É um ato de desespero também ali. Então eles grasnam ali. É um grito descontrolado. Ou no ato de colocar contra a parede, de dar um ultimato, de advertir, que é no caso de João, no capítulo 19, verso 12, que os judeus ali falam sobre Pilatos querer soltar Jesus. Então eles colocam Pilatos na parede. E a palavra de grasnar é exatamente colocar Pilatos na parede para que ele não soltasse Jesus. Então, são usados, ou é usado esse verbo para esses dois objetivos. Ou colocar alguém contra a parede, ou um ato de desespero. Por isso que João usa aqui. Mas Jesus ele tem um objetivo com essas palavras. Mas a pergunta que fazemos é por que o evangelista usa esse verbo aqui? O evangelista, provavelmente, com o mesmo sentido do capítulo 19, tem a intenção de advertir as pessoas quanto ao propósito de Cristo. João aqui, como no capítulo 19, faz uso das palavras de Jesus para colocar contra a parede, para advertir aquilo que ele falou nos versos anteriores que foi exposto no domingo passado. Ou seja, aqueles que criam em Jesus, mas ficavam quietos. Não é isso que diz no verso 42? Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João está querendo trazer uma advertência. Enquanto vocês se calam diante da verdade, Jesus grita. Jesus anuncia que ele é Deus. Jesus anuncia que ele e o Pai são um só. Por isso, o uso desse verbo, grasnar. Ele grita como forma de protesto ao silêncio daquele povo no verso anterior, dos judeus que se mantiveram calados por medo de ser repelidos. No mesmo verso, a parte B, que é a continuação, diz: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. Jesus traz de conforto e confiança para os que criam nele, mas de sentença aos que não criam. Pois quem crê nele, crê também no Pai. Mas quem não crê nele também não crê no Pai. Vimos ao longo de toda a exposição do evangelista até aqui, Jesus afirmando que ele e o Pai são um. Quem crê nele, crê no Pai, que é o capítulo 5, verso 24. Que ele não veio de si mesmo, mas veio porque o Pai o enviou. E mais uma vez ele reafirma, nesta passagem, que ele é só um com o Pai. Ele veio não por si mesmo, mas por ordem do Pai, como obediência ao Pai, com uma missão designada. Então Jesus ele traz aqui, ele grita: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. Então, mais uma vez, Jesus está reafirmando quem ele era. Quem crê em mim, crê no Pai, porque ele é a imagem do Deus invisível. E o próprio discípulo de Jesus, Filipe, diz para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus repreende que ele é a imagem do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem quer ver o Pai, vê o Filho. Quem crê no Pai, crê no Filho. Quem crê no Filho, crê no Pai. Jesus está reafirmando, porque os judeus somente acreditavam que crer em Deus bastava e rejeitavam a Cristo como Senhor e Deus. Mas Jesus está reafirmando: quem crê em mim, crê no Pai.
E aqui uma advertência também às religiões dos nossos dias que negam a divindade de Cristo. Se eles estão negando a divindade de Cristo, eles estão negando também o Pai. Se nós rebaixamos a Cristo, nós rebaixamos o Pai, porque ambos são um só. O verbo grego usado para enviou é pempo, ou tento, que significa ordenar, que é o que ele diz aí, ó, naquele que me enviou. O verbo enviar aí significa ordenar que algo seja levado a alguém. Jesus foi enviado com uma missão específica, enviado para pessoas específicas. Notemos que o verbo não significa para todas as pessoas, mas para pessoas específicas, ou seja, para as ovelhas do bom pastor, segundo o capítulo 10. Então o verbo aí enviar, o enviado de Deus, não é enviado para todos, mas é enviado com objetivo e para pessoas específicas, ou seja, para ovelhas dele. Esse é o intuito desse verbo enviar. Ele está enviando com objetivo e para pessoas específicas. E vemos aqui também 3 doutrinas sendo afirmadas, que vale a pena ressaltar. A primeira, que nós já falamos, é a divindade de Cristo. Logo nesses primeiros versos aí, ele ressalta a divindade de Cristo. Por quê? Porque quem crê nele, crê também no Pai. Então isso reafirma quem Cristo é, a sua divindade. A segunda, a doutrina da Trindade. Especificamente, as 2 primeiras pessoas, o Pai e o Filho. Por quê? Ambos são um só. Quem crê nele, crê também no Pai. E vemos também a doutrina da eleição. Isso arrepia alguns. Mas ele foi enviado pelo Pai para pessoas específicas. Não para todos, para pessoas específicas. Então, essas 3 doutrinas, logo no início desses versos, é ratificada a divindade de Cristo, a doutrina da Trindade e a eleição, porque ele é enviado para os seus, para as suas ovelhas, para os seus filhos, para os eleitos de Deus. Isso nos traz uma profunda confiança, porque Cristo veio com um objetivo específico, para pessoas específicas. Ele veio para os seus eleitos, e estes jamais serão lançados fora, segundo o capítulo 5, verso 37. Isso nos traz paz, irmãos. Falar sobre a doutrina da eleição nos traz paz, porque Cristo resgatará todo aquele que é seu. Cristo irá buscar aonde estiver aquele que é seu. A ovelha pode estar onde ela estiver. Cristo, como um bom pastor, foi enviado para resgatar essas ovelhas. Talvez você entre em desespero. Meu Deus, mas minha família, meu Deus, meu filho. Jesus irá resgatar se esse for o eleito. Mas continue confiando, orando. O nosso ato é continuar orando, buscando pelos nossos familiares. A eleição se designa somente a Deus. Nós só confiamos porque Ele, querendo ou não, irá buscar os seus. Isso nos traz conforto e confiança. Ninguém se perderá, porque esse bom pastor zela pela vida das suas ovelhas. Verso 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João aqui faz um contraste ao verso 41. Olha o que o verso 41 diz. Isto disse Isaías porque viu a glória dele. De quem? De Cristo. E falou ao seu respeito. Então, João está fazendo um contraste aqui. Quando ele relata que Isaías viu a glória de Cristo, o verbo usado para transcrever ou para descrever a visão do profeta é
eiden, que significa ver com os olhos. Entretanto, aqui nesse verso, o evangelista usa outro verbo. Ele usa pempeu. Esse é o verbo. Mas que na tradução para o português, o autor usa a mesma coisa, ver, visão, mas no grego a coisa é mais específica. Por quê? Significa contemplar, ser um espectador. Esse verbo tempel significa, ou melhor, tempel, significa contemplar, ser um espectador. Existe algo parecido no português também, que são os verbos ver e assistir. Então, da mesma forma que há essa distinção no grego de ver, de assistir, de contemplar, algumas traduções traz contemplar, e contemplar a glória, ou contemplar a Cristo, contemplar a Deus. No português acontece a mesma coisa com o verbo ver e assistir. Quem vê, vê de longe. Quem assiste, assiste de perto. Participa do que está acontecendo. O ato de vocês vir aqui também é um ato de assistir ao culto, mas participando desse ambiente. Isso é um ato também de assistir. Ver é ver de longe. É o que acontece com Isaías. Isaías ele somente vê a Cristo. Só que essas pessoas estão contemplando, assistindo o próprio Cristo encarnado. Porém, eles rejeitam a Cristo. Irmãos, eu não consigo imaginar o próprio Cristo, aquele que todas as escrituras apontam. Todo o evangelho, todos os escritos do Antigo Testamento, desde Gênesis, está apontando, estavam diante deles. E eles não criam nesse Cristo. Muito mais que Isaías. Isaías, ao ver a glória de Cristo, ele olha para si e vê quanto ele é pecador. Ele somente vê. Mas essas pessoas aqui, relatadas nos versos anteriores, estavam contemplando a Cristo. Contemplando os seus atos. É exatamente o que João está querendo demonstrar. E mais do que isso, esses que estavam contemplando a Cristo não somente o contemplava, mas também contemplava ao Pai. Porque quem contempla o Cristo, contempla o Pai. Irmãos, Isaías não contemplou o Pai. Ele somente viu, teve uma visão de Cristo. Essas pessoas estavam assistindo, vendo, contemplando o próprio Cristo. E contemplar a Cristo significa contemplar o Pai. Que maravilha, mas eles não entendiam. E a pergunta que nós fazemos, e nós, no século 21? Como nós contemplamos a Cristo? Talvez você se pergunte, ok, lá há 2000 anos atrás, o ministério de Jesus é desenvolvido, as pessoas contemplam a Cristo, mas e nós, no século 21, como que nós estamos contemplando a Ele e consequentemente, contemplando o Pai? Como isso é feito? Paulo, ele traz uma ajuda para nós entendermos isso. Lá em Gálatas, Rodrigo, você consegue colocar para mim? Gálatas capítulo 3, verso 1. Paulo ele vai trazer uma palavra importante para nós entendermos como que nós contemplamos a Cristo. Capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem nos enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Cristo foi exposto. Esse exposto. A palavra exposto aí é representado. O que Paulo está demonstrando? Que através da sua pregação, Cristo estava sendo representado. Deixa eu ir mais fundo. O verbo aí é prógrafo, que significa retrato, pintura. O que isso significa?
A pregação de Paulo era tão fiel ao evangelho, que é como se ele estivesse contemplando ao próprio Cristo diante dele. Porque é isso que Paulo vai falar. Foi exposto diante de vocês o próprio Cristo crucificado. E a palavra ali significa, ele foi demonstrado, ele foi pintado diante de vocês por meio da pregação do evangelho, e vocês contemplaram a ele. Então nós, no século 21, como nós contemplamos a Cristo? Por meio da pregação do evangelho. E aí está uma advertência. Será que estamos pregando o evangelho? Será que a nossa pregação tem sido tão fiel ao evangelho a ponto das pessoas enxergarem a Cristo? Será que nós estamos dando o devido valor à pregação do evangelho exposta ao próprio Cristo sendo exposto a nós? Porque quem está vendo a Cristo está vendo o Pai. E algo me dá um alerta. Domingo passado, eu quero abrir um parênteses. Ao final do culto, como nós fazemos, nós perguntamos para as crianças o que elas entenderam da pregação. E uma das crianças pintou algo e eu perguntei para ela, o que esse desenho significa para você? Ou o que você entendeu da pregação e você pintou aí? E ela falou assim, são homens maus. E eu perguntei para ela, mas quem são esses homens maus? Aí ela falou, são aqueles que não ouvem a palavra de Cristo. E ainda ela perguntou para mim, Felipe, as pessoas que ficam andando no culto na hora da palavra, ficam conversando, são pessoas más também? Qual a importância que você está dando à pregação do evangelho? Os reformadores, os puritanos tinham uma primazia pela pregação do evangelho, por quê? Exatamente com essa concepção, era Cristo sendo demonstrado diante da igreja, das pessoas. É o próprio Cristo sendo exposto ali. E se você está contemplando a Cristo por meio da pregação, você está contemplando o Pai. Como está a sua reverência diante da exposição do evangelho? Ou como você tem sido zeloso na pregação do evangelho? Porque o ato de nós expor o evangelho é expor a própria imagem de Cristo. Não é só nós que temos responsabilidade de pregar. Vocês, quando saem lá fora, também têm essa obrigação de pregar o evangelho. E esse evangelho tem que ser genuíno, a ponto das pessoas enxergarem o próprio Cristo. Precisamos ter zelo por esse evangelho, zelo pela pregação da palavra. E nós vamos entender como esse ato de pregar, ou o ato da palavra de Cristo, pode ou trazer bênção para nós, ou trazer justiça ou juízo sobre nós, que Jesus ele vai trazer exatamente isso nos versos posteriores. Ou seja, a pregação de Paulo era tão fiel ao evangelho que era como uma pintura do próprio Cristo, ou ainda mais, como se Cristo tivesse diante deles. Cristo estava ali sendo exposto diante da igreja da Galácia. Mas sabe o que eles faziam? Estavam rejeitando o evangelho. Por isso que Paulo escreve a carta aos Gálatas. Porque os Gálatas estavam rejeitando o evangelho e voltando às atitudes antes da lei. E é também o caso da carta aos Hebreus. As pessoas estavam deixando o ato do evangelho, o ato de congregar. Estavam deixando a Cristo para voltar aos atos da lei, rejeitando o evangelho, rejeitando a Cristo. Que nós possamos ter zelo pelo evangelho, pela palavra. A gente se esmera para estudar a palavra. Muito mais o pastor que prega dia após dia, ou semana após semana.
para trazer o Cristo crucificado diante de nós. E nós temos que ter essa percepção, esse sentimento de vir ao culto. Como eu estou agindo diante dessa exposição? Será que eu estou sendo um Gálata da vida? Será que eu estou sendo o povo hebreus ali da carta, rejeitando a pregação do Evangelho? Voltando às práticas antigas? Verso 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A palavra luz é muito enfatizada pelo evangelista João, se dirigindo a Jesus. Seus ouvintes entendiam o que seria, ou o que ele queria dizer com luz e trevas. João sempre vai trazer luz, trevas, aqueles que estão na luz, Cristo é luz. Logo no início do evangelho, ele traz essa questão de luz, a própria luz veio. Para a gente parece um tanto meio que difícil de entender, mas os seus leitores já compreendiam e tinham a percepção do que era luz e trevas. Estar em trevas era uma metáfora para tropeçar, desviar-se do caminho ou ser destruído. Mas todos os que de fato creem em Cristo já não estão mais em trevas. O que João está demonstrando ali é o que eles já entendiam de luz e trevas. Quem está na luz está sendo guiado pela palavra. Quem está em trevas está perdido, está tropeçando, está errando. Então os seus leitores já tinham essa percepção. A palavra para os judeus, o próprio salmista vai dizer: a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Então eles tinham essa percepção de que a própria palavra era luz. E quem é a palavra no Novo Testamento ou no próprio Evangelho? O próprio Jesus. A luz veio ao mundo. O Logos se manifestou em pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. E aqueles que creem nesse Logos, nessa palavra, está na luz. Advertência para esses judeus. Vocês não estão crendo em Jesus, significa que vocês estão nas trevas. Era isso que os judeus estavam entendendo. Vocês estão perdidos. Mas se vocês têm a percepção de que a lei, as escrituras é a própria luz, então vocês têm que crer na palavra encarnada, que é o próprio Cristo. Mas todos que de fato creem em Cristo já não estão mais em trevas. Que segundo Paulo na carta à igreja de Colossos, ele nos tirou do império das trevas. Aquele que crê em Jesus é tirado no ato do império das trevas e colocado no reino do seu Filho. Deus nos tira do império das trevas. E esse ato, essa forma, é quando nós cremos em Jesus. É isso que João está relatando. Ou seja, a Bíblia vai se complementando. O ato de você crer em Jesus te coloca na luz, ou Deus te coloca na luz. Você está na luz. João está trazendo uma advertência às pessoas nos versos anteriores que estavam negando o próprio Cristo. Ele nos tirou do império das trevas. Se para aqueles profetizado por Isaías e citado pelo evangelista no verso 40 aí desse mesmo capítulo, Deus lhe cegou os olhos. Para esses que creem em Cristo, seus olhos são abertos, são desvendados. João, mais uma vez, está fazendo um contraste com o verso 40. Lembra o que Isaías fala no verso 40? Olha o que Isaías diz, capítulo 12, verso 40. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. João está estabelecendo um contraste. Essas pessoas foram cegadas, mas aqueles que creem em Cristo, os seus olhos são desvendados. Aqueles que estão em Cristo já não estão mais em trevas. João está mais uma vez, durante todo o evangelho, ele faz isso,
trazendo um contraste. Aqueles que creem em Cristo têm os seus olhos desvendados. Ou, segundo Paulo, recebem vida estando mortos em pecados e delitos. Esse é o ato de Jesus. Ele nos dá vida. Ele nos dá vida. Ele desvenda os nossos olhos. Verso 47 e 48, eu coloquei junto porque um vai complementando o outro. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita, verso 48, e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Por isso que eu ressaltei aos irmãos, como que nós temos tratado a pregação do Evangelho? Como que nós temos recebido a pregação do Evangelho? A exposição da palavra? Porque Jesus, ele vai trazer palavras duras aqui. De fato, como já vimos, Cristo não veio com o objetivo de julgar. Não era esse o seu objetivo, e sim trazer luz aos que creem nele. Entretanto, as mesmas palavras de paz e de vida transmitidas por Jesus trará juízo sobre os que ouvem e não as guardam. Irmãos, o pastor já diversas vezes falou isso, mas vale ratificar. Se você vem à igreja, se você ouve e não dá a mínima para o Evangelho, de fato ela vai cumprir algo. Ou ela vai te salvar, ou ela vai te condenar. Não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus. As palavras que eu digo, elas vão julgar você. Aí está a diferença. Aqueles que creem, eles guardam a palavra. Não é o que o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o ato daquele que é salvo. Mas aquele que não é, ele não dá a mínima. Mas, irmãos, esse não vai ter por inocente, porque ele está ouvindo a pregação do Evangelho. Então pense ao vir à igreja. É uma responsabilidade. Porque você está adquirindo conhecimento. E Deus o julgará de acordo com esse conhecimento. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ouve a exposição do Evangelho, mais a corda no seu pescoço vai apertando. Porque você vai ser julgado de acordo com as exposições feitas, com as leituras que você faz. Entretanto, as mesmas palavras de paz e vida transmitidas por Jesus trará juízo sobre os que ouvem e não as guardam. A palavra grega aí para guardar é filasso, que significa guardar ou vigiar, manter o olhar sobre, para que não escape, se importando com tomar cuidado para não violar. Os verdadeiros eleitos de Deus guardam suas palavras, têm primazia por elas, conforme o capítulo 119 de Salmos, no verso 11, guardei a tua palavra no meu coração. Então, o ato de você ouvir e guardar, não é somente você ouvir e, eu decorei a palavra, não. É você zelar por essa palavra. E não deixar que o pecado mine dentro de você. Não deixar que essa palavra se escape. Será que nós estamos constantemente pensando nessa palavra? Nas Escrituras? Porque os judeus tinham isso. O dia todo eles estavam pensando nas Escrituras. E muito mais que isso. Eles estavam inculcando na mente dos seus filhos. Amor pelas Escrituras. Essa palavra é luz para as nossas vidas.
Será que nós estamos inculcando na mente dos nossos filhos as Escrituras? Ela será luz para quando ele for maior. Para quando ele tiver entendimento, essa palavra vai clarear nos dias maus. Essa palavra trará um norte à vida dele no dia em que o pecado bater à porta. Zelo pela palavra. Não deixe que ela se vá. Guarde com zelo. Os verdadeiros eleitos de Deus guardam suas palavras. Entretanto, os mesmos que a ouvem, porém, não as guardam, serão julgados por meio delas. Para uns, elas trarão vida. Para outros, condenação e morte. É isso que ela irá trazer a nós. Aqueles que a amam e a guardam, trará vida. Mas aqueles que a ouvem e entra por um ouvido e sai pelo outro, trará condenação. Qual a importância que estamos dando à palavra de Deus, à pregação do Evangelho? Mais uma vez eu pergunto aos irmãos. Qual o zelo que nós estamos tendo com a pregação do Evangelho, com a palavra? Qual o zelo? Verso 49 e 50. Porque não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim o falo. João aqui está criando um problema, porque ele usa os próprios mandamentos de Jesus, os próprios mandamentos do Antigo Testamento, com pé de igualdade às palavras de Jesus. As palavras de Jesus são como, ou são, os mandamentos do Antigo Testamento. É isso que está sendo exposto. Cristo em tudo que fazia era direcionado por Deus. Suas palavras advinham do próprio Deus. João ressalta que essas palavras que os judeus rejeitaram, proclamadas por Cristo, eram as palavras do próprio Deus. Porque tudo aquilo que ele falava era o próprio Deus quem dava para falar. Eles estavam rejeitando os mandamentos que eles diziam zelar tanto do próprio Jeová. Os judeus colocavam como importância, como eu havia dito aqui aos irmãos, de pensar, de meditar nas Escrituras. Mas João está estabelecendo aqui, vocês estão rejeitando a palavra de Cristo, ou seja, vocês estão rejeitando todo o Antigo Testamento. Porque o que Cristo fala está de acordo com as Escrituras. São os mandamentos do próprio Deus. Os mandamentos para os judeus e nos escritos do Antigo Testamento eram considerados vida. Vida. Essas mesmas palavras do Antigo Testamento traziam vida, são as mesmas anunciadas por Jesus. João, mais uma vez, está ressaltando. Se vocês consideram o Antigo Testamento como algo que traz vida, mas vocês estão rejeitando a Cristo, vocês estão rejeitando a palavra de vida. Se vocês estão rejeitando a Cristo, vocês estão rejeitando todo o Antigo Testamento, ou a lei como eles tinham. Porque Cristo é o cumprimento de toda a lei. Ele é a palavra encarnada. Ele é o Logos. Os mandamentos para os judeus e nos escritos do Antigo Testamento eram considerados vida. Não foi por sua palavra que Lázaro voltou a viver? Então a palavra desse Cristo traz vida também. Não foi com Lázaro? Lázaro, vem para fora. É uma palavra de vida, ele tem palavra de vida.
Não foi assim que ele fez com o surdo, a trazer a audição a eles? Ou a trazer o coxo a andar? Não foi por meio dele mesmo, o Logos, que tudo foi criado, que tudo veio à existência? Cristo é a própria palavra. Cristo é a própria palavra encarnada. E é por meio dela que recebemos a vida e salvação. E é por meio dela que os nossos olhos foram abertos. Essa palavra nos gera fé. E essa fé nos traz luz. Eles estavam rejeitando a palavra que trouxe existência a todas as coisas. Eles não estavam rejeitando somente um homem, mas aquele que foi a palavra de criação a tudo e a todos. Porque é isso que o João vai estabelecer logo nos primeiros capítulos. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Eles estavam rejeitando o próprio Deus. João está estabelecendo um juízo aqui. Por isso que ele está colocando esses últimos versos aqui do capítulo para trazer a consciência dessas pessoas. Se até aqui vocês não deram ouvido às palavras de Cristo, a tudo que ele fez, a tudo que ele proclamou, aos milagres que ele fez e realizou, se vocês não estão crendo, isso trará juízo sobre a vida de vocês. E aqui a palavra é essa. Recebam a palavra de Cristo como vida. Se alimente dela todos os dias. Como um alimento que nós comemos todos os dias, nosso arroz e feijão. A palavra de Cristo é assim também. Meus irmãos, se eu fico sem comer, me dá fraqueza. Eu fico mal-humorado. Eu fico estressado. Isso tem que trazer também pelas Escrituras. Meu Deus, eu não li a palavra hoje, eu não meditei. Eu preciso parar, eu preciso meditar nas Escrituras. Precisa trazer falta em nosso corpo. Se não está trazendo, alguma coisa está errada. Talvez os seus olhos também estão cegos, como essas pessoas aqui. E isso é grave. Mas por meio da pregação, os olhos também são desvendados. Os olhos são abertos. Pessoas são salvas dos seus pecados. Vidas são transformadas. Que possamos crer nessa palavra. Que possamos amar as Escrituras. Zelar por ela. Conclusão. Mais uma vez eu quero perguntar aos irmãos. Qual a importância que estamos dando a essa palavra? Vimos que por meio do Logos, a palavra, tudo veio a existir. Tudo recebeu vida. E qual a importância que damos a ela? Mas a mesma palavra que traz vida, trará condenação. Eu estou ressaltando essas perguntas para que vocês meditem durante a semana. Qual a importância que eu estou dando à palavra? A Cristo. Pois saibam que essa mesma palavra que traz vida trará condenação a nós, se o rejeitarmos. Que possamos crer no Evangelho, que possamos viver esse Evangelho, que possamos proclamar fielmente esse Evangelho, como se as pessoas estivessem vendo o próprio Cristo. E que nós possamos também ter esse zelo, que o próprio Cristo, quando um pastor, um ministro, tem como objetivo pregar fielmente a palavra, nós possamos ter essa percepção.
Cristo está sendo exposto diante de mim. Qual é a minha atitude diante disso? Qual é a minha atitude? Que nós possamos crer e permanecer no Evangelho. O Logos que nós relembraremos hoje, que se encarnou, que foi crucificado, mas que reviveu. Ele tem vida para nós, mas aquele que o rejeita terá condenação. E é assim que João termina esse capítulo, fazendo uma ponte para aquilo que Jesus irá se dedicar. João, eu acho que ele é um dos evangelistas mais brilhantes, porque tudo que ele faz, ele tem um objetivo. Ele não sai colocando as coisas por acaso. Ele tem um objetivo. E o objetivo dele é trazer a reflexão a essas pessoas. Amém? Que possamos crer, que possamos viver esse evangelho. E eu quero terminar com uma oração. Curve a sua cabeça. Senhor,